Desde já eu vou pedir perdão a você que assiste a gente, que ouve. Essa é a primeira vez que o Fernando e eu estamos só, né? Sem um âncora nos puxando, seja para cima ou para baixo, né? Mas hoje nossa equipe está reduzida. Seja muito bem-vindo ao Entradas Extras. Estamos aqui nós dois com a deliciosa missão de falar sobre beisebol nesse mundo, né? Tanto lugar jogando beisebol, tanto assunto na nossa pauta. E vamos lá, né? Nossa equipe levemente desfalcada, Natan resolvendo problemas, João resolvendo problemas, enfim. Hoje sobramos nós dois, né, Fernando? Mas vamos que vamos, porque não pode deixar a peteca cair. Boa noite. Fala, meu mestre, um abraço para você, um abraço para todo mundo que vê e ouve a gente aqui. Um abraço também para o Joey, para o Natanzinho e para todos os nossos integrantes aqui, que sejam permanentes ou então que passem por aqui de vez em quando, mas a verdade é que o diálogo aqui hoje vai ser grande de fato, porque a pauta está bem extensa, tem muito assunto legal, tem muita conversa interessante, tem brasileiro na DSL, tem brasileiros nos playoffs, tem no-hitter lá na NPB, tem uma nova liga que está nascendo e tem muita coisa de MLB com algumas notícias tristes, mas que precisam ser dadas. Pois é, a gente trata aí, né, de uma série de assuntos. Você que acompanha parcialmente beisebol deve saber que esse começo aí de agosto, entrada de setembro talvez o mês mais movimentado em nível mundial de beisebol, porque a Major League está encaminhada aí para a reta final dos playoffs, Japão simultâneo, né, também, mas aí a gente tem playoffs em praticamente toda a Europa. As ligas de inverno da América Latina não começaram, mas é quando está realmente movimentada a contratação de jogadores, então praticamente todos os times de todas as ligas estão anunciando nomes que estão, inclusive, em atividade por outras equipes, mas o fato é que tem muita coisa rolando, como o Fernando falou, tem assunto para dar e vender, enfim, para a gente seguir o fluxo, né? Não vou esquecer de nada, diferente do Natan. Primeiro lugar, tá lá aí na sua tela, @entradas_extras no Twitter, Tailgate Zone no Facebook, @Tailgate Zone no Instagram e o site também, tailgatezone.com.br. Você confere todas as produções aí que a gente tem de texto, crônica, notas, os podcasts, os vídeos, as lives, tudo que a gente faz, né, Fernando? Faz tempo já que tem muito conteúdo. Esse ano, principalmente, tem bastante coisa sendo produzida de todos os esportes, né? A gente já começou a fazer, inclusive, reviews aí da NFL, né? Que em breve já começa também. A gente fala de basquete, porque nesse fim de semana, né? Hoje é quinta, mas você está ouvindo na sexta, a partir dessa madrugada, se eu não me engano, né? De sexta para sábado, já tem jogo do Brasil, inclusive da Copa de Basquete, então tem muita coisa rolando, e o Tailgate Zone é um dos melhores lugares que você pode ir para se informar sobre um todo, né? E claro, é o que a gente vive falando, né, Fernandão? A gente tem a nossa campanha, né? Porque além de tudo isso dos esportes americanos, de fato, né, do que acontece nos Estados Unidos, a gente vive falando também do TZ no Pan, né, que é a nossa campanha para, enfim, arrecadar fundos. Se você caiu de paraquedas, nunca ouviu falar sobre, nós iremos para Santiago, né? A gente está com passagens compradas, hotel reservado, muita coisa programada aí para entre dia 18 até dia 5 ou 6? 5 de novembro. De 18 de outubro a 5 de novembro rola Jogos Pan-Americanos em Santiago. A gente fala 18, né? Embora a abertura seja no dia 20, porque dia 18, né, Fernando, começa o beisebol, né? O Brasil, ainda a gente não tem, óbvio, o calendário oficial dos jogos, especificamente do beisebol, mas o Brasil é uma das 8 seleções, né, que vai disputar o beisebol, que começa um pouquinho antes, né? Esse que é o grande projeto do Tailgate Zone, né, mestre? Desde quando esse grande projeto foi fundado, o maior deles é nessa nossa viagem para Santiago para a cobertura dos Jogos Pan-Americanos. Claro, dentro das nossas possibilidades, né, um pouco mais reduzido naquilo que nos interessa, no mote dos nossos esportes, né, basquete e beisebol, sobretudo, vão ser os nossos dois principais alvos lá em Santiago. Mas, como você disse, aqui embaixo está passando a campanha do nosso apoia.c/TZ no PAN 2023. Como a gente sempre fala aqui, né, semana após semana, né, mestre? Quem pode ajudar, por favor, contribua com o quanto você puder. Quem não puder contribuir com grana, não tem problema, a gente sempre fala, né? Conheça o nosso projeto, conheça o que o Tailgate Zone tem feito, o que o Entradas Extras tem feito, e divulgue.
faça com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, que isso já é uma grande contribuição. E para quem está vendo a gente, ouvindo a gente aqui no Entradas Extras, e pôde acompanhar ontem, lá no Zonecast, a gente fez o sorteio da nossa primeira rifa, né? 3 belíssimos cupons de produtos da Mr. Vast, vencedores já revelados nas nossas redes sociais. Em breve teremos uma nova rodada de sorteios, mas o importante é que você nos apoie, seja contribuindo financeiramente, seja divulgando o nosso trabalho, porque quanto mais gente ficar sabendo, melhor vai ser para a gente. Muito bem, isso dito, né? Tá passando aqui embaixo na sua tela para você que assiste a gente o link, né? TZ no Pan. Se você jogar TZ no Pan no Google, certamente você vai achar nossa campanha. Tem vídeo explicativo, tem todo o descritivo do porquê a gente está pedindo um certo valor, tudo que a gente pretende. Lembre-se que é praticamente um mês inteiro lá no Chile, né? Enfim, custear todo esse projeto é bastante coisa, né? Mas enfim, como o Fernando falou, é um projeto gigante, né? Do Tailgate Zone, é um sonho nosso para poder, enfim, acompanhar a seleção brasileira de basquete, a seleção brasileira de beisebol, principalmente, né, além de outros esportes, dentro de um baita cronograma que começa, como eu falei, no dia 18 e oficialmente dia 20. Isso dito, cadê aqui as vinhetas? Vamos lá para a parte alta. E aí? Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Muito bem, Fernando Franca. A gente já começa falando. Vou seguir a ordem aqui, né? O Natan vai intercalando o meu voo para não me perder, né? A gente teve essa semana encerrando o que muita gente considera ser possivelmente o principal, o mais, né, o de maior prestígio entre os torneios de beisebol do mundo, né? O Koshien de verão reúne aí 50 times, né? 49 times de todo o Japão. É um torneio escolar, né? Então a gente está falando aí de adolescentes, antes até de ter uma perspectiva de draft, ou enfim. Mas é fato que, basicamente, todas as escolas do país querem participar, querem ter uma representatividade nesse torneio. E aí a gente vê coisas mágicas, né? Que faz todo fã de esporte se deliciar, porque a gente não consegue, às vezes, elaborar um roteiro que chegue à altura, né, de algumas finais, né? O fato é que a gente teve aí a escola Keio sendo campeã, placar de 8-2 contra Sendai e Ikuei, perdão, que Sendai foi a campeã do ano passado, né? Então tentava um bicampeonato, até aí tudo bem. Porém, Keio, pela primeira vez, Fernando, em 107 anos, né? Ganha um título. É óbvio, já uma marca lendária, porque 100 anos por si só, para chegar na final já é muita coisa, né? Mas ser campeão pela primeira vez, né? Marcar o nome da escola entre milhares aí do próprio país, depois, óbvio, de uma série de seletivas até chegar nesse ponto. Sem dúvida, né, Messi? Quando a gente olha para Keio, né, depois de 107 anos conseguindo o seu primeiro título no Koshien, a gente lembra um pouco do Chicago Cubs, né, que passou os seus 108 anos entre a World Series vencida em 1906 até a World Series vencida em 2016. Como você disse, né, Messi? O Koshien é talvez o mais prestigioso e o mais prestigiado torneio de beisebol do mundo. Não há quem não o conheça e não como atleta podendo jogar e como fã poder assistir alguma coisa desse torneio que é fantástico. Talvez algo para quem às vezes não tem muito contato com o beisebol japonês, é o que seria o torneio de universidades, né, de futebol americano, de basquete nos Estados Unidos. A paixão, o fanatismo beira a loucura, de fato, né? A gente vê sempre estádios muito cheios, afinal, então, é algo sobrenatural e, sem dúvida alguma, com essa história agora sendo contada por um time que consegue seu primeiro título depois de 107 anos, batendo o atual campeão, né, e vale muito celebrar também a chegada de Sendai Ikuei pela segunda vez, né, numa final do Koshien, então, muito legal essa história, e como você disse, né, independente se esses jovens se tornarão ou não profissionais do beisebol, o que importa é que eles já terão uma belíssima, uma linda história para contar no futuro. É difícil até a gente mensurar, né? Eu estava conversando com o Natan essa semana, porque
a gente tenta entender o tamanho de um torneio desse por si só, mas da conquista, né? E é natural a gente tentar estabelecer paralelos com a nossa realidade. E simplesmente não tem, né? Não sei se existe aqui no Brasil talvez assim, dentro do futebol, alguma coisa que se compare, né? A jovens levando não só o nome da escola, né? Mas cada escola representa a província, a região, né? A prefeitura onde está, leva para um torneio de altíssimo prestígio, né? Para quem gosta de anime, possivelmente já ouviu falar do Ace of Diamonds, que trata, né, também do Koshien. Então, é um torneio extremamente midiático de vários aspectos, e aí ser campeão disso talvez seja até mais relevante para alguns, né, do que ser de fato escolhido para jogar num time profissional, que acaba sendo o caminho de alguns, né? Nem todos, óbvio, viram profissionais do esporte, mas o fato de você ganhar um torneio que milhares de escolas, e aí vai saber quantos mil jovens e adolescentes estão tentando ganhar, né? Lembrando que um atleta que passe aí 3 anos no ensino médio, né, num high school, vai ter talvez 3, 4 chances para participar de um time que vai disputar o torneio e possivelmente tentar uma chance para ganhar, né? Então é uma janela de intervalo muito pequena para um sucesso improvável para a grande maioria, né, quase absoluta. E aí algumas histórias como essa que foi escrita pelo pessoal de Keio realmente enchem os nossos olhos, né? E a gente continua no Japão, porque falando em coisas improváveis, raras de acontecer, né, Fernando? A gente teve mais um no-hitter, né? Enfim, um jogo inteiro em que o arremessador não cede uma base por meio de rebatida, né? E aí a estrela da vez foi o Shuta Ishikawa. 9 entradas, obviamente nenhuma corrida. Obviamente não, né? Mas enfim, obviamente nenhuma rebatida. A corrida pode até acontecer, mas pode acontecer. Rebatida não. 3 bases cedidas por walk, e aí 8 eliminações por strikeout, coisa que a gente esse ano tá vendo muito na Major League Baseball, mas no Japão o índice não é tão comum assim, né? É um feito incomum na MLB, embora já tenha ocorrido mais vezes do que na NPB. A NPB vê com esse no-hitter do Shuta Ishikawa o seu 98º da história. E o mais legal, né, Messi, porque esse é somente o terceiro no-hitter da história do SoftBank Hawks, que é o time do Shuta. Ele já tinha, o time já tinha conquistado esse feito com o Kodai Senga, agora conhecido de muita gente porque arremessa lá pelo New York Mets. Senga que conseguiu esse no-hitter em 2019, depois o Higashihama em 2022 e agora com o Ishikawa em 2023, embora não seja muito comum na história do SoftBank, mas nos últimos anos tem sido algo bastante comum, né? Nos últimos 4, 5 anos aí, pelo menos 3 vezes o time conseguiu esse feito do no-hitter, que é sempre muito legal de se celebrar, né? É claro que em alguns casos a gente tem alguns no-hitters com corridas cedidas, né? Ou então no-hitters com muitos walks cedidos, o que acaba para muita gente colocando uma certa mancha, né, no feito, mas sem dúvida alguma conseguir passar um jogo inteiro sem que ninguém te encoste por meio de rebatidas é algo que precisa ser celebrado, e muito legal ver isso acontecendo no beisebol japonês, e algo que acontece tão poucas vezes, né, 98 vezes somente, como eu disse mais cedo. O Fernando comentou sobre a história recente do SoftBank Hawks ter, né, esse número alto aí, vamos considerar, né, 3 no-hitters em quase temporadas consecutivas, né, 19, 22 e 23. A gente está falando de um time que se assemelha aí ao que era o Yankees dos anos 90, né, um time que foi papando títulos, enfileirando conquistas aí, principalmente da Japan Series, né, que é a World Series do Japão. O Fukuoka SoftBank Hawks havia sido campeão nos anos 50, 60, voltou a ser campeão em 1999, mas aí a partir de 2011 eles ganham 2011, 14, 15, 17, 18, 19 e 20, né? Foi uma máquina, uma grande potência. Caiu um pouco, a verdade, né? Continua brigando aí nas cabeças, é um dos principais times, é o time mais rico do Japão, com certa folga, e é um time que, inclusive, né, a gente já falou isso antes, você que acompanha a carreira, né, do Kodai Senga a partir do momento que ele chega na Major League Baseball, talvez já tenha ouvido falar, né? O SoftBank Hawks é um time extremamente bairrista que raramente libera jogadores para assinar contratos internacionais, né? Então, todo esse preciosismo, esse protecionismo
tem uma razão, né? O time conseguiu enfileirar essas conquistas porque, de fato, construiu um núcleo jovem muito promissor, né? E a gente tem repetido aqui, né, Messi, o quanto que os jogadores japoneses são felizes apenas jogando na NPB, né? E talvez o fato de ser um pouco mais fominha, né, impeça com que jogadores tão brilhantes quanto o Kodai Senga possam experienciar outras ligas, outras possibilidades de conquista e tudo mais. Mas a verdade é essa, a verdade é que, como você disse aí, o time enfileirou uma sequência bastante relevante de títulos da Japan Series, e não só isso, né, agora com esses feitos e essas conquistas, é claro que é sempre do time, né, mas a gente pode falar que é uma conquista individual também desses três arremessadores, o Senga, o Ishikawa e também o Higashiyama, que conseguiram, como você disse, né, praticamente temporadas consecutivas no-hitters. É algo bastante celebrável e como a gente tem falado aqui semanalmente, né, quando a gente aborda muitas coisas da NPB, nem todo mundo quer ser feliz em outro lugar e dá para ser muito feliz jogando no seu país, e a gente tem visto o quanto isso é importante para jogadores japoneses, não só o sucesso dentro da sua própria liga, mas como você já trouxe aqui por várias vezes, né, mestre? O quanto que esses caras querem ser vistos e reconhecidos por jogar pela seleção do país. E a gente que acompanhou o WBC no comecinho dessa temporada, né, no comecinho desse ano, em março, viu o quanto teve impacto o WBC no Japão, no torcedor japonês, no fã de beisebol japonês, mas o quanto que a gente viu de paixão dos caras que estavam jogando pela seleção japonesa também. Pois é, a gente está falando aí de provavelmente o país em que o beisebol é o maior esporte, né? Óbvio, tem alguma concorrência, o sumô é extremamente tradicional, mas desses esportes coletivos e midiáticos, certamente o beisebol é o principal, e deve ser o lugar em que o beisebol é mais consumido, ou pelo menos de forma mais intensa, né? Porque todo o leste, o sudeste asiático ali, enfim, o leste asiático, a gente tem muitos países que acompanham o beisebol, né, que levam a sério, tem liga em Taiwan, tem liga na Coreia do Sul, mas o Japão é que de fato torna o beisebol popular, né, a grande potência ali na Ásia, é a liga que costuma captar, inclusive, esses jogadores de outros países também. E a gente vai para um outro centro agora, né, Fernando, que, enfim, também entende o beisebol como o grande moto, para falar de uma liga que a gente já comentou aqui no Entradas Extras, lá no comecinho, acho que deve estar nos 10 ou 15 primeiros episódios, a Baseball Champions League Americas, vamos dizer aí que é tipo uma Libertadores, embora não seja Libertadores, né? Vamos chamar de Sul-Americana, né? Do beisebol, porque é um torneio que foi lançado esse ano, tinha uma perspectiva de ser muito mais interessante do que de fato vai ser. A ideia era que reunisse, né, o campeão de cada uma das ligas, a exemplo do que é a Série del Caribe, que é muito tradicional, mas como muita coisa que é organizada pela World Baseball and Softball Confederation, né, enfim, o órgão máximo do esporte no mundo, não saiu exatamente como previsto, né? Mas o fato é que teremos um torneio começando no dia 28 de setembro, e aí um torneio relativamente curtinho, né? Na verdade, são 3, 4 dias, entre 4 times, né? Um time de Cuba, um time da Colômbia, um do México e um dos Estados Unidos. Aí você fala dos Estados Unidos, fala, é um Pirates da vida, é um Cleveland Guardians, não, é um time de liga independente, que sem desmerecer, né, o torneio, mas esse é o cenário que a gente tem, né? Os campeões do ano passado, praticamente, dessas ligas que a gente comentou, vão fazer esse torneio com o Red Hawks Fargo Moorhead, que é o time da liga independente, numa tentativa de estabelecer mais um torneio aí num calendário internacional que mescle, né, as escolas e principalmente os esportes, né, os países que competem esse esporte de forma em nível de clubes, né? Então, não é o torneio mais empolgante de todos, vai acontecer de novo numa época em que muita coisa está acontecendo em outras ligas mais relevantes, mas vale o registro, né? Mas você sabe que quando a gente olha para esse novo campeonato, e como você disse, né, são 5 dias só de disputa, 28, 29, 30, 31
30 e primeiro, na verdade, são 4 dias apenas de disputa. São só 4 times, então, de fato, é um torneio bastante curto, mas o que me chama mais atenção é o fato de ele estar sendo disputado no México, com, claro, né, o campeão mexicano, e o que mostra o quão relevante o México tem se tornado aqui na América Latina. Né? Nós estamos falando de um país que colocou a sua seleção como semifinalista do WBC, que teve muito, muito, muito perto de ser uma finalista do WBC. Estamos falando de uma seleção que é a atual campeã dos Jogos da América Central e do Caribe. Claro, né, a gente vale lembrar aqui que o torneio de beisebol ali dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe foi um tanto quanto conturbado, algumas coisas meio que acertadas ali em cima da hora. As regras foram feitas com o campeonato andando, mas o México foi o medalhista de ouro desse torneio. É uma liga aqui na América Latina bastante relevante, né, para quem acompanha e pode acompanhar pelo Star Plus da ESPN. É uma liga que tem jogos todos os dias sendo transmitidos por ali, né? Inclusive agora na fase de playoffs está sendo disputado já a segunda rodada de playoffs lá pelos lados da LMB, e a gente tem conhecido muito do beisebol mexicano, a gente tem visto jogadores de outras ligas indo atuar no beisebol mexicano, a gente teve, né, alguns jogadores brasileiros disputando a temporada esse ano lá no México. O Rienzo passou por lá, o Reginato passou por lá, o Thiago também passou por lá. Então, assim, a gente vê o crescimento da relevância do México aqui na América Latina. Claro que talvez ainda um pouco atrás de países como República Dominicana, a própria Venezuela, mas como o presidente da Federação Mexicana de Beisebol disse assim que o time foi o medalhista de ouro nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe, ele disse, né, agora quando se falar de beisebol na América Latina, tem que se falar do México, e de fato é verdade, né, e a Baseball Champions League mostra um pouco da relevância e do papel importante que o México tem desempenhado aqui na América Latina, sendo sede, né, desse torneio lá em Yucatán, tendo o Leones de Yucatán, né, o atual campeão da LMB como seu representante. E aí, trazendo, né, a tradição de Cuba com o Gramar jogando, o Caimanes de Barranquilla também, um time que surpreendeu muito, né, na Série do Caribe. E esse time independente dos Estados Unidos, né, o Red Hawks, Fargo Moorhead, embora a gente saiba, né, que essa liga independente dos Estados Unidos ela tem uma proximidade muito grande com a MLB, é uma liga apoiada pela MLB, e tem nessa liga, né, um dos times mais tradicionais da história do beisebol do mundo, né? O Kansas City Monarchs é um time dessa liga independente, então vai ser muito legal de acompanhar, é mais uma oportunidade, mais uma chance que a gente tem de conhecer um pouco mais do beisebol que é disputado para além de grandes centros como os Estados Unidos e também o Japão. O Fernandão comentou da importância do México em nível mundial, quando a gente fala de beisebol. Já faz algum tempo que o México tem despontado como o principal país, o principal força, né, no continente expandido, né, na América Latina. O México, depois do World Baseball Classic, chegou à terceira posição do ranking mundial, né, um ranking que contém todos os países, todas as federações que disputam torneios internacionais. Óbvio, muito impulsionado pelo que fez no World Baseball Classic, né, ter chego uma semifinal, isso faz muita diferença, mas fato que o México hoje é o terceiro atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão, que fizeram a final. E lembre-se, né, o Japão joga em geral torneios na Ásia que o México não tem acesso, e o nosso beisebol aqui no continente não são tantos torneios assim, né? Tudo que acontece em nível mundial de seleções pontua para esse ranking, né? Então, o México estar em terceiro, considerando a disputa, né, que a gente tem aqui embaixo, é muito relevante, né? O México estar pau a pau com Estados Unidos e Japão, e empregando, né? Se você não assistiu, ou enfim, se assistiu, sabe disso, a live que a gente fez com o André Rienzo, ele comentou sobre a oportunidade que se abre, né, no México para alguns jogadores que às vezes vão perdendo um pouco de espaço na Major League, mas na Liga Mexicana de Beisebol, né, a LMB, também como na Arco, que é a Liga de Inverno, acaba sendo uma baita chance pela parte financeira mesmo, né? É uma liga que tem poder aquisitivo para contratar, né, para poder chamar a atenção desses atletas jogarem por lá. Então,
É interessante que o México continue crescendo, principalmente para cada vez mais a gente ter o interesse, né, do beisebol mundial olhar dos Estados Unidos para baixo, né, e ver que também por cá tem potencial para grandes coisas, grandes torneios. A gente segue aqui na nossa pauta, falamos bastante enfim, cadê aqui minha pauta? A gente falou aí enfim, de ligas latinas, a gente falou de Ásia. Se você costuma dar uma olhada no portal do Tailgate Zone, já deve ter lido, se não leu, né, não conseguiu chegar lá ainda. Na semana passada a gente falou sobre os playoffs nas ligas europeias, né, Fernando? Com base num óculos, vamos dizer, que é o de ver onde estão os brasileiros, né? A gente tem aí playoffs na França, na Alemanha e na Itália acontecendo, entre outras, né? Mas principalmente essas três que são as ligas principais, vamos dizer, na Europa hoje em dia. Com brasileiros, né? A gente tem o Thiago, que a gente mencionou, que jogou no México esse ano, está fazendo playoffs lá na Itália, Christian Pedrol na Alemanha, e, enfim, Gabriel do Carmo e o Alan Fagnoni, que a gente falou várias vezes aqui esse ano, né? Sobre as conquistas do Cougars de Montigny, também estão nos playoffs da França, né? Já está rolando há algum tempo, algumas encaminhadas já talvez para o fim, mas vale o registro, né? Sem dúvida, Messi. Assim, o que eu chamo primeira atenção para quem estiver ouvindo e vendo a gente é que, se quiser experimentar o beisebol alemão, o beisebol francês e o beisebol italiano, dá uma passadinha, faz uma busca aí no Google, que absolutamente todos os jogos são transmitidos pela televisão. Claro, uma transmissão, né, mais coesa, mais simples, posicionamento só de uma câmera, mas se você quiser acompanhar o que os brasileiros estão fazendo, né, o Gabriel do Carmo lá no Montigny Cougars, na França, o Pedrol lá no Guggenberger Legionnaire, você vai acessar lá o site das federações francesa, alemã, italiana e pode acompanhar. Falando mais especificamente, né, mestre, do Montigny Cougars, que é o time lá do Gabriel e também do Alan, a primeira jornada, né, de jogos contra o Senart, que é o time Senart Templier, que é o time com o qual o Cougars está fazendo essa rodada de playoffs. Lá na França acontece assim, né? Você tem um final de semana, sábado e domingo você tem um jogo. Então, essa primeira rodada de jogos aconteceu no último final de semana. Uma vitória para cada um dos times, né? O time do Cougars perdeu o primeiro jogo por 3-2 e venceu o segundo jogo por 11-4. Esse final de semana agora tem uma pequena folga e depois, no primeiro final de semana do mês de setembro, eles fazem os 3 últimos jogos, se necessário, dessa série, né? É um jogo pelo sábado e depois um jogo na manhã do domingo e na tarde do domingo, se for necessário. Então é assim que fica distribuído o calendário de jogos, né, da Liga Francesa nesses playoffs. Gabriel até aqui, muito bem, né, é o catcher lá do time do Cougars, 7 idas ao bastão com 3 corridas anotadas, 2 rebatidas, essas 2 rebatidas duplas, 2 walks e também um roubo de base. Então muito bem o Gabriel aqui, ele que teve um desempenho bastante relevante aí durante a temporada regular na Division 1, que é a primeira divisão do beisebol francês. O Alan não apareceu nos 2 primeiros jogos, o Alan não apareceu no roster do time do Montigny Cougars, mas o Gabriel segue fazendo um grande trabalho. A gente falou um pouco aqui também na segunda divisão do beisebol francês, a gente tem outros brasileiros, né? O Igor Kimura, que lá no comecinho do nosso Entradas Extras foi estrela, né? Quando ele arremessou um jogo perfeito por lá. Depois, na rodada seguinte, né, ele arremessa um jogo com apenas uma rebatida, quase outro jogo perfeito, quase que ele emenda 2 jogos perfeitos consecutivos. Mas aqui a gente falando do Gabriel muito bem por enquanto lá no Cougars, e quem sabe aí pronto para poder passar para uma semifinal durante esses playoffs na França. O Pedrol, né, o mestre, embora tenha feito um bom jogo, né, 8 entradas, 5 rebatidas, 4 corridas cedidas, com 3 walks e 12 strikeouts, saiu com a derrota nesse jogo, né? O time dele está jogando contra o Heidenkopf, que é o time que está disputando contra o Guggenberg Legionnaire, e 2-0 até aqui para o Heidenheim, com um jogo arremessado pelo Christian Pedrol. Um bom jogo, mas que faltou um pouco de apoio ofensivo para ele, né? Ele que também teve um começo de temporada muito bom na Alemanha,
depois algumas dificuldades, uma lesão, mas volta para esses playoffs aí podendo ajudar o time, e eu acho que ajudou. O que faltou nesse primeiro jogo aí para o Guggenberg foi justamente um apoio ofensivo. Por isso, agora é vencer ou vencer, porque os caras já estão com a corda no pescoço, 2-0 para o Heidenheim, e mais uma derrota, e o time está desclassificado. E querendo ou não, né, óbvio, a gente está pendente desse último jogo aí de avanço, vamos dizer, mas é uma leve regressão, né? No ano passado, o Legionnaire faz a final contra se não me engano, o Bonn Capitals, e, enfim, perde o título, né? É um dos principais times, é o estádio que a Major League Baseball utilizou para o World Baseball Classic, para a classificatória da etapa europeia, né? A etapa do meio do mundo para lá. E, enfim, é um time com bastante investimento, né? Que tem crescido bastante, mas como o Fernando falou, tá aí vivendo momentos mais difíceis, né? Na questão da França, o Gabriel do Carmo e o Alan estão buscando aí o segundo título do ano, né? A gente falou uns tempos atrás da conquista do desafio da França, né? Um torneio local. É um time muito bem estruturado, com um dos melhores nomes entre os arremessadores da Liga Francesa, o Johan Frank Lopes, buscando aí o título esse ano, né? E a gente segue acompanhando aí os playoffs na Europa também, falando também porque a gente entrou em fase de playoffs, agora voltando aí para a América Latina, embora não seja exatamente América Latina, né? A gente tem uma boa perna, vamos dizer, do sistema de formação de atletas dos Estados Unidos que acontece na República Dominicana, né? Praticamente, ao menos que o cara seja um prospecto muito bom, ele sai do draft direto para ligas menores, né? Mas quase todo mundo dos internacionais, enfim, dos não elites, né, que saem do draft, acabam indo para a República Dominicana, depois para Arizona ou para a Flórida, né? É a grande porta de entrada. A temporada terminou anteontem, né? Há 3 dias, se você ouve a gente na sexta, no dia 22 encerrou, de fato, a temporada regular da DSL, né, a Dominican Summer League, e também a do Arizona e da Flórida. A gente tem um cenário de playoffs com 4 equipes, né? A gente já vai falar especificamente quais são, mas o detalhe, né, Fernando, a gente teve aí alguns brasileiros, alguns não, né? 7 brasileiros disputando aí essas ligas desde maio, se eu não me engano, maio ou junho, que teve uma redução, né, do ano passado para cá, a gente teve mais jogadores, mas esses que se mantiveram lá e os que chegaram esse ano, principalmente o Emanuel Madeira, enfim, a gente tem coberto, né, tem acompanhado a carreira desse pessoal. Um chega nos playoffs, né, o Kim Omosako é o dos 7, é o único que está numa equipe que de fato conseguiu a classificação. Os playoffs já começaram hoje, né? No dia 24 já tivemos alguns jogos. Mas é isso, né? A gente tem também esse cenário de competição encaminhada para o fim na República Dominicana, né? Onde começa de fato a caminhada dos grandes nomes das grandes ligas da Major League. Aí eu começo aqui o comentário fazendo um convite, né, para quem quiser recobrar um pouco do histórico, né, da passagem dos jogadores brasileiros lá pela DSL. Dá um pulo lá no tailgatezone.com.br, acessa a coluna Nosso Beisebol, né, que o Mestre Felipe tem feito aí desde o início dessa jornada de brasileiros aí pelo mundo jogando beisebol, e vai saber um pouco do desenvolvimento desses meninos de fato, né, dessas crianças que já estão querendo jogar beisebol, né, e muito legal ver o quanto alguns deles se deram muito bem, né. O Mestre falou do Emanuel Madeira aí, a gente tem o Kim Omosako arremessando pelo Los Angeles Dodgers Mega, né, que é um dos times que vai fazer os playoffs da Dominican Summer League. E é muito, muito legal a gente ver que o Brasil tem sim bons valores, bons jogadores que, sendo bem desenvolvidos, vão poder sim ter sucesso no beisebol do mundo inteiro. E quem sabe, a gente torce sempre, né? A gente fala aqui muito de que é possível ser feliz em todos os cantos onde tem beisebol, né? A gente vê os jogadores brasileiros, a gente falou um pouco dos que jogam na França, dos que jogam na Alemanha, dos que estão jogando no Japão. É muito, muito legal, dá para ser feliz em todos os cantos. Mas é claro, né, a gente como aqui um aficionado e tendo um pouco mais de contato com a MLB, é muito legal ver um brasileiro jogando na MLB. A gente tem o Ian Gomes, já teve alguns outros jogadores, né, o próprio Thiago Vieira, o Gohara já apareceu por lá, o próprio André Rienzo também já jogou. Então,
muito legal ver o desenvolvimento de jogadores, e num lugar que tem muita tradição de beisebol, né, que é a própria República Dominicana, com um sistema de formação vinculado às franquias da MLB, o que traz muita garantia de cuidado, pelo menos, com esses meninos, né? E aí a gente falando um pouco mais dos playoffs de maneira mais detida, Los Angeles Dodgers Mega jogando contra o Padres Gold. A gente vê alguns times aí com nomes de cores, ou então com algum outro tipo de qualificador, porque algumas franquias têm mais de um time jogando na DSL, que é o caso dos Dodgers, né? Que os Dodgers têm tanto o Dodgers Mega contra o Dodgers Bautista, que também se classificou e está fazendo uma série contra o DSL do Colorado. A gente também tem o Phillies White jogando contra os Angels, e tem o Pirates Gold jogando contra o Astros Orange. São esses os 8 times que estão fazendo os playoffs da DSL na temporada de 2023. O cenário que a gente tem por lá, desses 7 atletas, alguns já estão há algum tempo, né, uns 3, 4 anos. O Emanuel, que a gente mencionou, essa é a primeira temporada. Tem o Gabriel Gomes, que já está há 1, 2 anos também. É necessário, né? Acaba sendo um caminho natural. Um cara que se destaca provavelmente começa o ano que vem num nível acima, no ano seguinte mais um acima nas ligas menores, é uma escadinha, né? Então, o que eu acho muito legal é ver que, às vezes, pegando a perspectiva do atleta aqui do Brasil, ele sai do Brasil, chega na República Dominicana, que é um verdadeiro caldeirão de cultura, né? Você tem jogadores da República Dominicana, do México, Cuba, enfim, Porto Rico, todos os países que de fato produzem ativos, né, do beisebol, os Estados Unidos também. Esses caras passam, né, pela República Dominicana jogando quase todo dia. Um ou outro joga, tem um descanso um dia, um descanso outro, mas são atletas que ficam concentrados, né? Tem academia, tem todo um preparo físico sendo desenvolvido, e a parte de treinamento e de jogo, né? Então é de fato uma escola muito legal para essa galera que aos poucos está começando, né? Não é exatamente o primeiro passo, porque são atletas que já jogaram aí toda a infância e juventude no Brasil e receberam essa oportunidade para continuar sonhando. Você fica aí, não saia, por gentileza, a gente volta já, vamos para um breve intervalo falar sobre Major League Baseball, que é o assunto que está mais quente nesse momento. Voltamos já. Opa, quase vai 2. Não é o Entradas Extras, se não falar de Shohei Ohtani. Aliás, eu vou deixar o Ohtani por último, Fernando, porque eu acho que é o assunto que vai gerar mais conversa, né? A gente tem outras coisas que rolaram essa semana que é interessante do ponto de vista histórico, né? Toda vez que a gente pega algo com perspectiva, surgem dados ou, enfim, estatísticas, né? Que os Estados Unidos é tão fanático por estatística, né? Mas a gente tem pela 5ª vez na história, uma história aí mais que centenária, um time chegando às 11 mil vitórias da franquia, né? O Atlanta Braves, eu acho que foi terça ou segunda, conseguiu a vitória de número 11 mil, né? Entrou para uma lista muito seleta, né? Que tem St. Louis Cardinals, San Francisco Giants, Atlanta Braves, mais 2 equipes que não me lembro, mas enfim, um grande feito, né? A gente tem visto aí os anos recentes que o Atlanta Braves tem construído aí uma verdadeira máquina, né? Se a gente acha que hoje o Braves é bom, é porque a gente ainda não viu o potencial dos próximos 4, 5 anos, né? Um núcleo muito jovem, mas que não é de agora, né? Que o Braves tem sido uma das grandes forças na Liga Nacional, provavelmente a principal força da divisão, e chega essa marca aí que pode parecer até meio besta, né? Você fala assim, pô, uma franquia que tem mais de 100 anos, né? O Atlanta Braves acho que é uma das mais antigas ainda em atividade, mas só agora o Braves bate essa marca de 11 mil vitórias. Quando eu olho para esses números, né, Messi, o que me chama muita atenção é o quão tradicional é o beisebol, né? Como você disse aí, essa é a 148ª temporada do Atlanta Braves. É um time que foi fundado em 1876 e agora na temporada de 2023 celebra a sua quase sesquicentenária história de temporadas regulares na MLB.
E o mais louco, né, mestre? Hoje o Atlanta Braves está com 11.003 vitórias. Mas ele tem 11.003 vitórias e tem 10.862 derrotas. São quase 22 mil jogos disputados. Em que esporte a gente pode pensar num time que joga quase 22 mil vezes? É muito louco, né? Um aproveitamento aí de 53%, né, nessas jornadas todas, essas 148 temporadas que o Atlanta Braves já disputou. Um time que teve um grande momento na década de 90, mas também teve na figura do Hank Aaron, talvez um dos seus grandes e históricos jogadores, né, o camisa 44, que também jogou pelo Milwaukee Brewers. E agora, como você disse, né, Messi, pelo menos do finalzinho da década de 2010 e início dessa década de 2020, é sim uma das franquias, um dos times dominantes do beisebol. Não à toa fez uma final em 2020 contra os Dodgers, né, na NLCS, depois novamente em 21, outra final com os Dodgers na NLCS, mas para depois serem campeões da World Series. 2022 acabam perdendo a disputa para um improvável Philadelphia Phillies, e agora em 2023 é o melhor time da MLB, pelo menos em como a gente olha para a campanha, para aproveitamento. A gente está falando do Atlanta Braves, que eu, em algumas outras oportunidades, disse, né, que nos próximos 10 anos aliás, contando a partir de 2021 até o fim dessa década de 2020, o time do Atlanta Braves vai conseguir vencer 5 World Series. Eu acho que é um time que tem juventude e talento suficientes para poder brigar. Claro, ser campeão, sobretudo na MLB, né, é muito difícil a gente ver nos últimos 20 anos grandes sequências de o mesmo time vencendo por diversas vezes, até com certa sequência consecutiva mesmo, o título. A gente teve aí uma escadinha com o San Francisco Giants, né, 10, 12, 14, mas não conseguiu fazer uma vitória consecutiva. E é claro, é difícil pensar que em 10 anos, com tanta disputa, com tanta competitividade dentro da liga, um time consiga emplacar 5 títulos, mas sem dúvida alguma, eu acho que os Braves têm talento e juventude suficientes para isso, e agora celebra, né, desde o início dessa semana, a história de 11.003 vitórias. Só trazendo a lista completinha, né? Os 5 que já tem, e aí mais 3 que eu quero deixar para a gente ter essa perspectiva de quão difícil é bater essa marca, né? O San Francisco Giants é a franquia com mais vitórias, são 11.440 e poucas vitórias em pouco mais de 21.500 jogos. Aí vem Los Angeles Dodgers com 11.300, Chicago Cubs com 11.220 e poucas, St. Louis Cardinals com 11.180 e aí o Braves com 11.003, 11.005, mais ou menos arredondado. Bastante coisa, né? Aí a gente tem mais os 3 próximos times, Cincinnati Reds na marca aí de 10.830 e poucas, Pittsburgh Pirates com 10.740 e aí New York Yankees com 10.662. Só que lembre que uma temporada da Major League Baseball tem 162 jogos, né? Então mesmo para o Reds, que tá na boca ali, né? Falta pouco mais de 120 jogos, um pouquinho menos, talvez. É coisa de aí 2 bons anos ou talvez 3 temporadas para conseguir bater essa marca, né? Então, realmente é muito difícil. E uma coisa que me chama atenção, né, Fernando? Para quem vê aí esses 7 maiores vencedores da história, com exceção do Yankees, todos os times da Liga Nacional, né? Que óbvio, tem todo um aspecto histórico que a gente vive destacando, né? São os principais times, são os times basicamente fundadores da liga, né? Enfim, é mais uma pitada de história que deixa todo o charme, né, do beisebol ser um esporte tão antigo e continuar mantendo essa tradição, né? A gente falou no Zonecast da dificuldade que é esse negócio de mudar, né? Uma franquia sair de um lugar e para outro. Você vê que tem franquias que estão há muito tempo no mesmo lugar, né? Não tem como falar de beisebol sem falar de tradição, né? A gente está falando de um esporte que já beira aí quase 150 anos de história. Eu estou dizendo de um esporte disputado, né? De uma competição que já beira aí os seus 150 anos de história. O beisebol, de fato, como esporte, existe pelo menos nos seus primórdios ali, nas suas
Seus primeiros movimentos no século XVIII, ali por volta de 1740, 1760, já havia alguma coisa parecida com o beisebol sendo disputada, e é muito legal, né? A gente fala muito aqui, falamos na nossa live ontem do sorteio da rifa durante o Zonecast, né? Do quanto é tradicional o beisebol, do quanto o beisebol é mais do que um esporte que acontece dentro de campo, né? O quanto ele é um esporte que também acontece fora do campo, o quanto ele é um esporte que acontece nos números que você consegue ler, nas estatísticas, né? E isso é muito legal. É um esporte que tem muitas coisas tangenciando e talvez tão importantes quanto o próprio jogo que acontece dentro do campo. A gente falando aí de tradição, né? Nem tudo são flores para os times mais tradicionais, porque a gente viu, tudo bem que interrompeu, né, a sequência para já perder de novo, né? Se não fosse uma vitória, estaríamos talvez falando aí de 11 ou 12 derrotas consecutivas. Uma marca, né, Fernando, do New York Yankees que é difícil de acreditar, né? Depende, na verdade, para quem você torce, né? Se você é um bom torcedor do Red Sox, ou até alguém que acompanha a divisão, né? Você acompanha a fundo a divisão leste da Liga Americana, sabe que não é tão surpreendente assim a dificuldade que Red Sox e Yankees têm tido ao longo dos últimos anos. Mas o fato é que o Yankees desse ano está caprichando, né? Foram 9 vitórias para outro time, né? 9 derrotas para o Yankees, no caso. Foram 10 jogos em que teve uma vitória e 9 derrotas, e hoje já perdeu de novo, né? Então, nos últimos 12 jogos ou 11 jogos, são 10 derrotas. Uma lástima, né? Um time que todo ano começa aí com uma boa perspectiva, né? Muita gente apostando ser um dos candidatos ao título. Não é a questão de jogar no Yankee Stadium, porque não está rendendo necessariamente. Não é a questão de ter o Aaron Judge e o Garrett Cole saudáveis. Talvez fizesse diferença ao longo das últimas 3, 4 semanas, mas o fato é que o Judge voltou e esse time não está emplacando mais, né? Mestre, é aquela coisa, né? A gente está falando de um time que sofre já há alguns anos, né? A última vez que teve uma World Series com os Yankees foi em 2009, se eu não me engano, e foi o ano que eles foram campeões. Desde então, o time não aparece mais em World Series, tem feito playoffs quase que corriqueiramente, embora não tenha tido muito sucesso nas disputas mais profundas, né, das fases de playoffs lá pela American League. E para essa temporada especialmente, né, é claro que a gente está falando de uma divisão, a divisão leste da Liga Americana, que é muito competitiva, talvez seja hoje a divisão mais competitiva de todo o beisebol, competitiva na parte de cima, né, porque a gente, se falar na competitividade na parte de baixo, nós estamos falando da central da Liga Americana, mas a gente está falando de Baltimore Orioles, de Tampa Bay Rays, que a gente falou aqui um pouco, né, nos nossos primeiros entradas extras, que a gente não acreditava muito nos Rays, que os Rays iam fazer uma boa temporada, e de repente a gente viu um time que começou de forma avassaladora, agora vive ali um certo altos e baixos, mas agora já voltou a vencer, já começa a olhar o Baltimore Orioles mais de perto, mas também tem o próprio Toronto Blue Jays, o Boston Red Sox, que também ainda tem condições de pensar em vaga de wild card, mas quando a gente olha para o New York Yankees, ele é absolutamente o único time da divisão que a gente olha e fala assim, esses caras não têm chance de mais nada. É o único time negativo da divisão, e já bastante negativo, né? Já não é mais um negativo ali de uma derrota a mais, já tem acho que mais de 5 derrotas em relação à quantidade de vitórias, está bastante negativo. Esse último período, né, de jogos, como você disse, né, são 11 jogos com 10 vitórias e apenas uma derrota, 10 derrotas e apenas uma vitória, e perdendo séries para times que, quando você pensa numa temporada, é claro que o beisebol ele não é um esporte tão exato, né? Quando você fala assim, o melhor time vai enfrentar o pior time da temporada, então é uma vitória tranquila para esse time que é melhor. Nem sempre as coisas acontecem assim, mas a verdade é que os Yankees têm perdido séries para times muito piores do que eles, né? E agora é uma derrota numa série contra o Washington Nationals, que é mais um time que não briga por absolutamente nada em 2023. É chato, né, porque é uma das grandes, se não a maior, das franquias da MLB. É uma franquia que tem um arremessador fantástico na figura do Garrett Cole. É uma franquia que
está vivendo o primeiro ano de uma extensão de contrato do Aaron Judge, né, um cara que volta para a temporada 2023 com o emblema de capitão do time, né, coisa que não acontecia nos Yankees desde de Derek Jeter, mas, como você disse, Messi, é um time que não está funcionando, definitivamente é um time que não está funcionando, com exceção de pouquíssimos jogadores, Judge e o Cole entre eles, o restante jogando muito, muito abaixo. Eu vou até depois uma conversa com o Joey, e não vou nem estender isso muito por aqui, mas quero saber dele uma opinião sobre o Giancarlo Stanton, que para mim é uma das coisas mais absurdas, né? Ver um cara que apareceu como apareceu no Miami Marlins, que teve uns primeiros movimentos nos Yankees bastante legais, mas que agora é uma máquina de produzir strikeout. É impressionante como o Giancarlo Stanton tem jogado mal. E não só, né, o Giancarlo Stanton, né, boa parte do time dos Yankees joga muito abaixo daquilo que pode. O corpo de arremessadores, embora tenha um bom bullpen, mas os arremessadores de rotação não são tão bons. E a produção ofensiva está muito abaixo. E isso explica muito do porquê os Yankees vivem uma temporada muito ruim e vivem uma sequência de aí bastante mais derrotas do que vitórias. São 10 jogos de diferença, né, para a primeira vaga do Wild Card. Praticamente não tem chance, né? Se a gente falar que existem 3 ou 4 times para cima, né? Red Sox e Toronto brigando por uma vaga. E aí Houston, Seattle Mariners e Tampa Bay já supostamente, né, pegando essas vagas. O Yankees, o primeiro time, né, à frente, que é o Red Sox, Yankees não conseguiu vencer nenhum jogo, né? Então, uma situação bem dramática, e a gente está falando de um time que ainda é a segunda maior folha de pagamento da liga, né? Então, muito dinheiro colocado em corpo técnico, em estádio, enfim, no time, né, nos salários, mas que não tá rendendo, né? Por um lado, como boa parte dos torcedores desgosta, né, do Yankees, porque são muitos anos jogando em altíssimo nível, tem todo o histórico, né, o maior campeão, mas é muito triste ver a que ponto chega, né, um planejamento mal feito, né? Eu não falo só do Yankees, tem várias franquias que sofrem do mesmo problema, né? O próprio Red Sox tem a mesma questão, a gente tem o Angels, todo ano a gente fala de como um time com as maiores estrelas consegue não ganhar nada, né? Mas é realmente curioso ver um momento que o beisebol vive em que franquias com muito menos poder aquisitivo, mas com planejamento muito melhor estabelecido, conseguem colher frutos que os times ricos não conseguem mais, né? Enfim, continuando nosso programa, o último assunto dessa pauta, como o Washington Post disse, né, o mundo praticamente já tinha ido dormir quando a gente recebe a notícia que Shohei Ohtani lesionou o cotovelo. A lesão é um rompimento, né, de um dos ligamentos. É fato quase consumado que Ohtani não arremessa mais em 2023, coloca a temporada até como rebatedor, né, um pouco em atenção, porque qualquer lesão mal tratada tem grande chance de virar algo crônico, né? Então, no caso do Ohtani, poderia ser um grande problema, né? Porque ele se sustenta como unicórnio fazendo as duas coisas bem. Se não fizer uma delas, precisa fazer a outra também em ordem, né? Para tentar garantir esse contrato que tantos almejam aí que ele vai conseguir. Mas é muito triste, né? A gente vê um jogador vivendo o resumo, né, do que seria o melhor jogador da história, né, o que o Ohtani faz em campo, vem fazendo, né, nos últimos 2-3 anos, numa temporada claríssima de melhor jogador, de mais valioso. Tem uma lesão que cada vez está mais comum no beisebol, né, cada vez os atletas serem cada vez mais empurrados para o limite, principalmente os arremessadores, né, essas lesões que geram uma necessidade por cirurgia, né? O Ohtani já fez uma Tommy John Surgery, que é a de reconstrução de ligamento, caminha para uma provável segunda, né? E aí começa a colocar de fato em xeque a continuidade, né, desse plano de fazer as duas funções, né? Enfim, todo mundo que torcedor do Angels ou não acordou bem incomodado, né, com essa notícia, porque a gente estava presenciando algo muito histórico.
Eu acho que quando a gente fala do Ohtani, né, Messi, a gente está falando de um cara que absolutamente todo mundo gosta, né? Não só porque é uma figura legal de se conviver e de ver, mas fundamentalmente porque é um jogador, como a gente vem falando aqui, todas as vezes que a gente conversa sobre o Shohei Ohtani, a gente sempre fala, existe um beisebol antes e um beisebol depois de Shohei Ohtani. É um cara que veio para, de fato, mudar a perspectiva do beisebol, mudar a maneira como a gente olha para o esporte, né? A gente já teve na história alguns jogadores, talvez o mais reconhecido de todos, o Babe Ruth, né, que fazia a função de arremessador e rebatedor, mas é um desses jogadores que deixou de maneira muito rápida, a função de arremessar. Né? Depois o Babe Ruth se tornou talvez um dos maiores rebatedores da história do jogo, mas a gente estava vendo, especialmente nessa temporada 2023, um desempenho fabuloso do Shohei Ohtani, né? Um cara que por algumas vezes a gente chegou a ensaiar uma conversa aqui no Entradas Extras sobre um cara que tem uma possibilidade de triple crawl tanto arremessando quanto rebatendo. É um cara que já liderou e ainda lidera, né, a MLB em home runs rebatidos, está absolutamente no top 10 de todas as estatísticas de arremesso e de rebatedor. Agora, infelizmente, né, com essa lesão, e uma lesão séria, né, porque é justamente o ligamento que proporciona a existência da cirurgia Tommy John. Como você disse, Mestre, ela fez uma em 2018 e muito possivelmente vai precisar fazer mais uma em 2023. E como você também disse, né, coloca em risco esse grande projeto e esse grande prazer para o torcedor, para o fã de beisebol, que é ver um cara como o Shohei Ohtani jogando, né, ter a chance de vê-lo arremessando e rebatendo a cada 6 dias, né, rebatendo todos os dias, mas a cada 6 dias rebatendo e arremessando, era algo fantástico, é algo fantástico, mas o que a gente torce mesmo é que seja o que for, né, seja apenas o descanso, seja a necessidade de fato de se submeter a mais uma Tommy John, é que ele possa voltar a ser, voltar a não, continuar a ser o jogador que ele é, né? O Shohei Ohtani é de fato um unicórnio, é espetacular e o que a gente quer para ele é só o melhor, porque o melhor para ele é o melhor para quem gosta de beisebol, sem dúvida alguma, acompanhá-lo é algo muito prazeroso. O Ohtani ele é um refresco, né, para o fã antigo e uma esperança, né, para o torcedor novo que começa a acompanhar. Eu sempre tive essa questão, né, de olhar para o esporte, principalmente como beisebol, né, de mais de 100 anos, falar, poxa, eu não tive a oportunidade de ver um Ted Williams, não tive a oportunidade de ver o Willie Mays, não tive a oportunidade de ver, sei lá, tantos grandes nomes, né, até os muito antigos como o Babe Ruth, e aí a gente tem o prazer, né, o privilégio de acompanhar o esporte justamente quando surge Shohei Ohtani fazendo tudo isso, né, tudo que a gente olha e fala, caramba, isso daqui deve ter sido muito louco o cara que jogou nesse nível, e o Ohtani tá ultrapassando, né, essas marcas. O Babe Ruth historicamente foi considerado o maior jogador da liga, e o Ohtani está quebrando todos os recordes dele, né, então a gente torce para que realmente, se possível, né, se puder ser evitada a cirurgia, né, o status atual é que o Ohtani procura por tratamentos alternativos, né, para essa lesão, não está descartada a cirurgia, óbvio, ele deve continuar nos próximos jogos em observação, mas atuando como rebatedor designado, mas pelo menos a carreira como arremessador e rebatedor está em xeque, mas a gente vai discutir isso no walk-off, então segurei um pouquinho que já chegamos. Não sei se é exatamente uma polêmica, né, Fernandão? Se é o fim de two-way, né, two-way player, ou dois caminhos, né, de Shohei Ohtani. Só para você que talvez nunca ouviu esse termo, two-way é um jogador que por si só já é considerado uma referência, porque é um jogador que faz bem as duas funções, rebate muito bem e arremessa muito bem. A gente tá falando, óbvio, do cara que otimizou tudo isso, né, mas muito se discutia aí, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, até quando a gente veria, né, o Ohtani fazendo as duas funções, porque o corpo não aguenta, né? A gente está falando de um atleta que joga todos os dias por 6, 7 meses, uma hora o corpo certamente
colocaria, né, ia impor alguns limites. Me parece que esse ponto foi antecipado, né? E eu queria te ouvir para depois também opinar. O Messi, a gente falou aqui algumas vezes, né, que esse futuro novo contrato do Shohei Ohtani vai proporcionar para ele, muito possivelmente, o encerramento de uma carreira numa única franquia, né, na próxima franquia em que ele vai jogar, seja a continuidade dele nos Angels, seja para onde ele for. É muito difícil pensar que o Ohtani não vai fazer um contrato muito, muito, muito longo com essa franquia, a ponto de ele ser um jogador desse time até o final dos seus dias no beisebol. E a gente falava, né, da possibilidade de talvez a gente ver ainda Shohei Ohtani arremessando e rebatendo por umas 5, 6 temporadas, já ali no finalzinho dessas 5, 6 temporadas, mais rebatendo do que arremessando. E como você disse, né, o fato de essa lesão ter aparecido a essa altura do campeonato, tanto da carreira do Shohei Ohtani quanto do campeonato, né, da temporada 2023 da MLB, me parece que é o começo do fim um pouquinho mais cedo do que o normal. É claro que isso implica em uma série de dúvidas agora em cima da saúde do Shohei Ohtani como arremessador. Talvez um time mais conservador que venha contratar o Shohei Ohtani não permita com que ele faça tantos jogos como arremessador. Talvez a função de arremessador para o Shohei Ohtani no novo time que ele vai assinar, ou mesmo no próprio Los Angeles Angels, seja algo mais raro de se ver do que como a gente vê hoje, né? O Angels montou uma rotação para que o Ohtani tenha 6 dias de folga a cada vez que ele arremessa, né? E talvez a gente veja o Ohtani arremessando cada vez menos e com um período de two-way ainda menor do que esse de 5 ou 6 temporadas que a gente ainda vai ver. Eu estava dando uma levantada aqui, Messi, nos contratos que a gente tem hoje de 300 milhões ou mais. A gente tem 12 jogadores na MLB que hoje tem contratos de pelo menos milhões. Mike Trout é o que encabeça, né, hoje com 426 milhões. O último, o próprio Turner, com 300 milhões de dólares de contrato. Aí cada um vivendo um pedaço desses contratos, né? Alguns já com contratos caminhando para o final, outros apenas começando, como o próprio Trea Turner. E aí quando a gente vê essa lesão do Shohei Ohtani e essa dúvida em cima do fato de ele seguir sendo um grande arremessador e um grande rebatedor ao mesmo tempo por um período mais longevo da sua carreira, me coloca também uma certa dúvida sobre que contrato o Shohei Ohtani terá a partir da temporada 2024. Eu acho que, e aqui falando muito de especulação do que qualquer outra coisa, né? A gente só vai saber de fato o que vai acontecer com o Shohei Ohtani em relação à lesão daqui a alguns dias, ou talvez amanhã ou depois, mas principalmente o que a gente vai saber sobre o que vai acontecer com o Shohei Ohtani na sua carreira, só mesmo a partir de dezembro desse ano, talvez janeiro do ano que vem. Mas o que eu sou obrigado a dizer é que, no mínimo, 150 milhões de dólares de contrato foram embora por conta dessa lesão do Shohei Ohtani. Ele, como a gente disse aqui, né, eu disse um pouco mais cedo, aquelas 5 ou 6 temporadas ainda como um two-way de 6 em 6 dias vai ser abreviada, terá de ser abreviada, e isso tira um pouco também do valor de mercado do Ohtani. É muito chato a gente falar de um jogador como o Ohtani em valor de mercado, né, porque fica parecendo que é só um pedaço de carne que joga beisebol e não um ser humano, mas acaba que o negócio é esse, e sem dúvida alguma, essa lesão do ponto de vista contratual, financeiro, embora ele vá ter um contrato maravilhoso e merece ter um contrato maravilhoso, faz com que a gente perceba e preveja que alguns milhões vão ficar pelo caminho, mas sem dúvida alguma ele ainda vai ser um grande jogador da MLB e da franquia por onde ele jogar, mas também com esse agora senão. Por quanto tempo ainda mais veremos Shohei Ohtani como um two-way player? Eu acho que agora, e no máximo 2 anos, essa vida acaba, o mestre. A gente falou, eu não lembro que episódio foi, mas acho que foi puxando o caso do Mike Clevinger, se eu não me engano, mas de jogadores que tinham feito a Tommy John mais de uma vez, né? É muito raro
um jogador que faz uma segunda Tommy John e volta a jogar num nível parecido, né? A primeira Tommy John, ela dá muita estabilidade pro braço do arremessador, né? Cada vez mais cedo os caras estão fazendo. E isso é péssimo a gente olhar desse ponto de vista, mas acaba ajudando porque é uma lesão que invariavelmente acontece, porque o desgaste é muito forte. Mas a segunda coloca uma pulga gigante atrás da orelha do gestor do time, porque é o fim de muitos arremessadores, né? Uma lesão dessas no cotovelo encerra a carreira de muito atleta. E ela não é exclusiva de arremessador, né? Dependendo do movimento que se faz na rebatida, é a mesma lesão que gera no cotovelo, né? Entre outras partes do corpo. Então, como o Fernando falou, existe esse ponto que certamente vai impactar, porque agora o Ohtani passa a ser o que a gente chama de injury prone, né? Um jogador que tem tendências a uma lesão mais séria, né? De ficar mais tempo parado em recuperação. Eu sou do time que eu acho que o Ohtani, pelo perfil, né, até a gente conversou isso de tarde, eu acho que o perfil do Ohtani de um jogador tão obcecado por quebrar os próprios limites e criar um legado, vai fazer com que ele ache o caminho, ele se encontre num atalho para continuar fazendo, né? A gente até conversou que em alguns outros grupos eu li o pessoal falando que tem grande chance do Ohtani ser aquele cara que vai abrir mão do salário de 500 milhões como o melhor rebatedor para aceitar talvez um 300, 200 e pouco, num lugar que permita ele tentar continuar sendo as duas coisas, né? E eu entendo que o Ohtani é o cara capaz de adaptar o jogo para talvez virar um arremessador, não um abridor de jogos, mas um cara de bullpen que vai apostar mais no efeito e menos na velocidade. No Japão tem bastante cara que trabalha assim os arremessos, né? Não é um arremesso de 98, 99 milhas por hora, é um arremesso de 90, de 88, que o efeito engana o rebatedor, né? Eu acho que o Ohtani pode ser esse atleta, Fernando. E sabe, Messi, eu penso também que, né, a gente olha hoje para a rotação dos Angels, a gente tem como ace e grande arremessador o próprio Shohei Ohtani, né? Ele não está amparado por nenhum outro arremessador. Claro, do calibre dele é muito difícil você encontrar, mas que seja um cara que você confie, né? E vai dizer o seguinte, pô, não é só nos jogos do Ohtani que a gente tem que ganhar o jogo. A gente pode ganhar o jogo também quando alguns outros arremessadores estiverem arremessando para a gente. Eu acho que vai fazer muito sentido para o Ohtani estar num time em que a rotação seja uma rotação que o proteja. Que ele não seja o número 1 dessa rotação, que ele seja o número 2, o número 3, que ele seja um cara que vai ser muito importante, que vai contribuir com as vitórias, vai contribuir também com o seu bastão, mas que não vai ser o cara que necessariamente naquele jogo, naquele dia, o time tem que ganhar, o time vai ganhar, você joga para ganhar porque ele é o ace, então não tem outro jeito, ele tem que ser o cara vencedor. Eu acho que isso pode fazer muita diferença para o futuro do Shohei Ohtani. Não ser o ace, embora ele seja um ace, né, mas não ser o cara que vai ser o número 1 da rotação, pode ser importante, pode ser um facilitador para um pouco mais de tempo de Shohei Ohtani arremessando e rebatendo, como a gente tem visto ele fazer de maneira tão brilhante nessa temporada 2023. Duas informações, né? O Ohtani já fez 29 anos, né? Então tá ano que vem teoricamente o ápice da carreira dele, né? Com 30 anos, ou o começo de decair, né? A carreira, mas enfim, ainda tem muito gás para queimar. E um detalhe, né? Você que se pergunta assim, pô, como é que uma lesão de cotovelo permite que o cara continue a jogar? É comum entre os atletas japoneses, mesmo serem destros, né, rebatendo, destros arremessando, eles acostumam a rebater como canhotos para facilitar a saída na corrida, né? Desde o Ichiro a gente já vê muito isso, que é aquele swing que o cara já corre. O que é bom, né? Porque acaba tirando a sobrecarga que o Ohtani teria no ombro, no cotovelo de arremesso, na hora do swing, que é um outro movimento tão impactante quanto, né? Enfim, a gente ainda aguarda aí essas informações, óbvio, como o Fernando falou, nos próximos dias, aí talvez nessa semana, no começo da próxima, a gente tenha mais clareza do que vai ser a opção que o Ohtani vai escolher para si e também o parecer do time, né, em relação a ele. Tem muita água ainda para rolar, né, Fernando? Tem muita coisa que a gente pode esperar. Mas enfim, chegamos aí ao final desse episódio, bastante assunto mesmo. Agradeço você que seguiu aí com a gente durante toda essa 1 hora e 11 minutos e 11 segundos, 12 agora.
Obrigado, Fernando, pela companhia e pela parceria aí nesse dueto. A gente em breve volta, né? Mas espero que com a equipe completa. Pô, mestre, é sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar com todo mundo que acompanha a gente até aqui, né? Como você disse, agradecer a todo mundo que ficou por essa 1 hora e tantos minutos de jornada aqui no nosso Entradas Extras número 28. Foi um episódio bastante longo, bastante prolixo, mas também bastante profícuo. E sempre importante dizer, né, Messi? Falamos aqui quando estamos com o time completo, e espero que no nosso 29 a gente esteja com o time completo. Onde tiver uma bolinha dessa aqui voando, ó, lá nós estaremos. E aí ficam 2 convites para você que está ouvindo a gente. Fica de olho no Tailgate Zone, no site, porque amanhã sai notícia aqui, ó, sobre a nossa seleção e sobre os atletas. E o Fernando também tem um convite, né? Peraí, Messi, qual é o convite? Agora você me apertou. Do pessoal lá de Rolândia. Ah, verdade, verdade. Muito bem lembrado, Messi. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Pessoal de Rolândia, né? A Associação Cultural Esportiva de Rolândia está fazendo aí a primeira edição da Liga do Norte do Paraná de beisebol. Então está rolando aí um convite, vai ser um torneiozinho aí que vai acontecer a partir do dia 24 de setembro. Muito legal, né? O meu querido amigo Henrique Penha pediu para fazer essa divulgação e a gente aqui com esse papel, né, de cobrir onde tiver uma bolinha acontecendo. Muito importante ver os torneios acontecendo no Brasil, ainda de forma amadora, mas é assim, na medida das coisas acontecendo, da liga se juntando ali, aqui e ali, jogadores, times, associações, é que a gente vai ter condições de fazer um beisebol profissional e de alta qualidade aqui no Brasil. Então, fiquem ligados, a partir do dia 24 de setembro de 2023, a primeira Liga do Norte do Paraná de beisebol, acontecendo lá em Rolândia. Tá feito o merchan e tá reforçada a mensagem. Ainda vai ser grande no Brasil. Semana que vem a gente tá de volta. Enquanto isso, continue acompanhando as redes sociais do Tailgate Zone, dá uma olhada lá na nossa campanha, ajuda a gente aí pro Chile. Tamo junto. Até mais.